Bem-vindo. Este é o Banca e Seguros. Hoje vamos falar da mobilidade de capitais, o impacto desta medida na eficácia da política monetária do Banco de Moçambique. Comigo aqui no estúdio está o Dr. Hilário Obadias Muxabel. O Dr. Hilário Muxabel ele é recém-graduado, foi graduado há 2 anos e é ele então que foi um dos autores desta pesquisa que demorou cerca de 8 meses a concretizar-se. Bem-vindo. E é isso, Dr. Hilário. Muito obrigado. Bom, primeiramente queria mesmo saudar a todos os telespectadores e agradecer efetivamente pelo convite. E então, qual foi o interesse em desenvolver esta pesquisa sobre a mobilidade de capitais e a eficácia da política monetária do Banco de Moçambique? Bom, talvez começar por dar um contexto, não é, como pesquisador. Quando se implementa, digamos, um programa de assistência social, uma política, ou mesmo quando se aprova uma lei, geralmente, a priori, não se sabe quais são os efeitos ou realmente o impacto real dessas medidas. Então, geralmente, os tomadores ou os fazedores de política identificam um problema. Ao identificar um problema, sugerem uma série de soluções. Então, as soluções podem realmente ser implementar um programa de assistência social. Então, nós como pesquisadores entramos para efetivamente avaliar o impacto ou simplesmente estudar o efeito real da medida, neste caso, que foi escolhida para ser implementada. Então, é nesse contexto também que, com a aprovação dessa nova lei cambial, neste caso número 28/2022, então, o Banco de Moçambique efetivamente acaba por aprovar algumas medidas que visam flexibilizar, digamos, de forma gradual a liberalização da conta capital e também as operações cambiais. Entretanto, quando faz isso, ainda não existem efeitos porque existem oportunidades, existem também riscos. Então, efetivamente, nós ainda não temos, digamos, efeitos reais ou impactos reais dessas medidas. Então, é nesse contexto que nós, como pesquisadores, entramos, que é realmente para aferir os resultados reais dessas medidas. Então, é nesse também contexto que entra o nosso estudo da mobilidade de capitais, que é realmente para trazer os efeitos reais, o que realmente pode-se esperar, e também que é para subsidiar melhor o Banco de Moçambique. E como é que se explica que se desenhem políticas sem que se tenha em mente aquilo que será o real impacto? Por que é que isto acontece? Bom, não é como se não tivesse impactos reais. Então, na pesquisa existe, digamos, algumas teorias, existem literatura. Então, com base na literatura internacional, com alguns estudos feitos, neste caso, em países similares aos nossos, nós podemos simplesmente desenhar algumas políticas tendo em conta os resultados que já foram achados nesses países. Entretanto, fazer um estudo requer esforço, requer tempo e às vezes os problemas são muito realmente imediatos. Então, às vezes não temos muito tempo. Posso dar, por exemplo, o exemplo, digamos, passa a repetição, digamos, temos uma população muito vulnerável que não consegue subsidiar, digamos, os consumos mais básicos. Então, não há muito tempo, digamos, para o governo simplesmente fazer estudo, para ver. Às vezes é necessário implementar as políticas muito mais rápido. Então, depois virá o impacto que realmente vai proceder realmente essas políticas ou essa implementação de programas que já existem. Então, esse digamos, objetivo ou esse problema de pesquisar realmente fica a cargo dos pesquisadores, mas o governo simplesmente identifica um problema, sugere as soluções e os pesquisadores, a comunidade acadêmica, pode realmente aferir ou avaliar o impacto dos programas. E qual foi a razão da escolha deste segmento de mobilidade de capitais? Bom, em primeiro lugar, isso se insere mesmo nas jornadas científicas do Banco de Moçambique. Então, realmente, o tema proposto foi realmente em torno da mobilidade de capitais. Agora, a eficácia da política monetária, porque nós sabemos que a política monetária é extremamente importante para a estabilização mesmo da economia nacional. Então, é, digamos, um casamento muito bom, não é? Então, mobilidade de capitais e a eficácia da política monetária. E olharam para um período muito longo, de quase 2 décadas. Efetivamente, 2000 a 2023. E por que a escolha desse período? Que principais eventos procuraram confirmar sobre os seus efeitos naquilo que é a política monetária do Banco de Moçambique? Efetivamente. Então,
ao escolher-se, neste caso, um período longo, digamos, de mais de 2 décadas, nós conseguimos captar vários eventos que realmente que realmente afetam, digamos, o fluxo de capitais. Como quais? Então, nós tivemos, digamos, em 2008 e 2007, a crise financeira internacional, tivemos também alguns eventos como as dívidas ocultas, porque nós sabemos que com a saída digamos, da ajuda externa, então isso acaba também afetando, digamos, o fluxo de capital. Depois também tivemos alguns eventos como a pandemia de Covid-19, que realmente acabou fechando ou realmente minimizando o fluxo de atividade econômica. Isso também afeta o fluxo de capital. Então, realmente, ter esse período longo, conseguimos, de alguma forma, ter em conta todos esses eventos ao fazer, neste caso, o nosso estudo. E quais foram, neste caso, as principais constatações, tendo em conta a interferência desses 3 eventos que se referiu naquilo que é o fluxo, ou a mobilidade do capital? Bom, eu acho que aqui talvez importa deixar aqui alguns pontos, não queria entrar muito na parte técnica, porque realmente eu acho que é sempre muito bom quando nós simplificamos as coisas. Mas, faz sentido. Às vezes é muito difícil tu pegares, digamos, o impacto específico de algum evento, porque aí nós teríamos que fazer um estudo de causalidade ou simplesmente um estudo experimental, em que procuramos saber qual é o impacto real, digamos, da pandemia de Covid-19 na eficácia da política monetária, qual é o impacto específico, neste caso, da crise financeira. Às vezes isso faz-se mesmo a partir de estudos experimentais. O nosso é simplesmente um estudo, digamos, mais de associação, mais de correlação, em que o objetivo, nós pegamos, sim, temos em conta, isolamos esses efeitos e procuramos saber se nós realmente isolarmos todos os efeitos, se isolarmos todas as coisas, todos os eventos que aconteceram, o que realmente, de que forma a mobilidade de capitais acaba realmente afetando a eficácia da política monetária. Então, não é um estudo que realmente vai, digamos, pegar o efeito específico, digamos, de um evento, não é? Então, é um estudo que simplesmente vai isolar todas as coisas que aconteceram, todos os eventos que aconteceram e realmente vão nos dar, digamos, o efeito mais próximo real, neste caso, da mobilidade de capitais, na eficácia da política monetária. E associados, que influência tiveram, então, esses 3 eventos associados? Que efeitos é que tiveram na eficácia, sim, da política? Qual foi a principal constatação, exatamente? Do estudo? Sim. Bom, ao contrário do que se tem, neste caso, o nosso estudo mostra que, efetivamente, a mobilidade de capitais, a liberalização, acaba realmente contribuindo para uma maior eficácia da política monetária, não é? Então, tendo em conta ou simplesmente isolando ou minimizando os riscos associados, como as potenciais crises cambiais e vulnerabilidade a choques externos, porque nós sabemos que somos uma economia que realmente importa bastante, importa combustíveis. Então, desde o momento que nós conseguimos isolar realmente essa nossa vulnerabilidade face a choques externos, conseguimos realmente gerenciar melhor as crises cambiais, então realmente conseguimos aproveitar alguma coisa da liberalização da conta capital. Então, efetivamente foi positivo. Então, olhando para essa questão em concreto, quais são as principais oportunidades e riscos associados a esse esforço de implementação de uma política monetária eficaz na economia? Bom, realmente existem riscos, e esses realmente são muito bem descritos na literatura e nós também podemos realmente mostrar isso com evidências. Em primeiro lugar, falando talvez mais, começando mesmo pelas oportunidades, a liberalização ou a mobilidade de capitais permite realmente, abre, digamos, mais opções, expande opções de financiamento, porque nós começamos não só a ter, digamos, como opção o financiamento interno, mas também passamos a ter financiamento externo. E isso é muito bom porque conseguimos financiar melhor as nossas oportunidades de investimento e isso acaba, em última instância, contribuindo para um maior crescimento econômico. E depois também temos efetivamente maior, digamos, melhor eficácia ou simplesmente consistência da política monetária, não é? Então, geralmente, quando nós começamos a nos abrir para o mundo, quando nós realmente começamos a nos integrar internacionalmente, nós passamos por uma supervisão não só interna, mas começamos também a ser alvos de supervisão externa. Isso acaba realmente melhorar aquilo
que é, digamos, a dinâmica da própria política monetária, o próprio desempenho da política monetária. Então, existe isso, mas também existe aquilo que nós chamamos de a melhoria neste caso, a eficiência alocativa dos recursos. Porque se nós nos abrimos para uma economia, digamos, uma economia externa, nos integramos internacionalmente, nós realmente passamos a realmente alocar melhor os nossos recursos, porque aí já não temos só como destino o mercado interno, assim como o mercado internacional não tem como destino só os seus países, mas vamos avaliar onde conseguimos maximizar mais os nossos recursos quando nós aplicamos, não é? Então pode ser internamente, pode ser, digamos, externamente, neste caso falando do seu ponto de vista do investidor. Então essas são realmente as oportunidades. Vamos aos riscos, vamos aos riscos, mas eu queria que me desse mais ou menos aquilo que é o seu posicionamento naquilo que poderá ser a relação existente entre mobilidade, neste caso, falou de maior monitoria interna, como também externa. Existe aqui alguma relação naquilo que poderá ser, neste caso, aquilo que é a situação pela qual Moçambique está a passar hoje? Sim. Que é dela ser, neste caso, ter sido integrada na lista cinzenta. Será isso o resultado da tal monitoria? Efetivamente, certo, certamente sim. Realmente tem-se feito todos os esforços que é realmente para Moçambique e nós cumprimos realmente até neste momento com todas as recomendações que é realmente para nos tirar da lista cinzenta e realmente estamos muito próximos e realmente registramos passos muito avançados nesse sentido. Isso realmente ocorre efetivamente do fato de nós sermos alvos realmente, digamos, de uma supervisão externa, sim. Então isso realmente há muitos esforços que já foram, Moçambique fez esforços realmente muito bons nesse sentido. E essa exposição, por exemplo, de ser capaz de ter acesso aos mercados externos, se poderá ter nos custado mais ou menos, vamos lá, essa medida quase que punitiva de estar na lista cinzenta, é o que eu estava a tentar perceber de si. Bom, em tudo realmente existem riscos e existem oportunidades. Não diria que realmente terá nos feito, porque nós temos exemplos de países que são muito mais abertos do que Moçambique, que efetivamente realmente não estão na lista cinzenta. Então isso tem a ver basicamente com, digamos, o próprio posicionamento do país, tem a ver com realmente o país estar preparado para isso. Então nós ainda temos que ainda nos esforçar muito nesse sentido, temos muita coisa a melhorar. Ainda somos uma economia em desenvolvimento, ainda existe quase... Quando nós pensamos em áreas, nós realmente precisamos melhorar em praticamente todas as áreas, precisamos melhorar em termos financeiros, precisamos melhorar basicamente em termos de mercados de capitais. Então, nós ainda estamos na fase realmente de ganhar mais experiência. Então, por causa de estar realmente nessa fase inicial, essa fase embrionária como uma economia, realmente, em algum momento, acabamos estando mesmo, o que não é muito possível nessa lista cinzenta, mas não é efetivamente pelo fato de estarmos abertos a essa economia que estamos na lista. Então, não há realmente uma relação causal, não podemos realmente dizer isso. E quanto aos riscos, quais são os riscos que esta abertura, esta porosidade na mobilidade de capitais pode trazer para o país e como é que ela pode ser minimizada? Efetivamente. Bom, nós temos como uma primeira, digamos, como um primeiro risco, talvez, temos uma maior flutuação cambial ou simplesmente volatilidade cambial, se preferir, porque nós sabemos que quando nós nos abrimos internacionalmente, existe realmente o risco de se haver digamos, um maior fluxo, neste caso, uma entrada massiva ou mesmo uma saída massiva de capital. Isso acaba realmente afetando, digamos, a flutuação do câmbio. E isso é muito mau porque nós sabemos que a taxa de câmbio é extremamente importante para a estabilização da economia. Então, nós podemos usar a taxa de câmbio, por exemplo, para conter a inflação, podemos usar a taxa de câmbio para garantir um equilíbrio, neste caso, da balança de pagamentos, ou mesmo para a previsão da economia. Então, se realmente tu não consegues garantir que este indicador que pode ser usado para estabilizar a economia, realmente, se esse indicador não for robusto, não estiver estável, então realmente tu acabas incorrendo a vários riscos externos. Então, realmente esse é o primeiro risco, mas existem basicamente outros riscos que têm a ver com maior exposição, por exemplo, a crises financeiras.
Se nós fôssemos, por exemplo, uma economia em que não estivesse muito aberta, em 2008 nós não teríamos tido o efeito, a crise, neste caso de 2008, não teria tanto efeito quanto teve, por exemplo, nessa economia. Mas nós não tivemos grandes efeitos comparativamente a economias mais abertas naquela altura. Então, nós passamos também a estar exposto, digamos, de alguma forma, a esse tipo de risco. Mas também existe, digamos, aquilo que nós chamamos de choques de capitais especulativos, não é? Então, porque nós sabemos que alguns investidores, principalmente, têm realmente objetivos, neste caso, com alguns ativos, né? Eles acabam usando a taxa de câmbio, acabam usando realmente o preço de alguns ativos, que é para ganhar lucros de curto prazo, às vezes que não são muito baseados, digamos, em pressupostos fortes da economia. Então, essa entrada, às vezes pode acontecer que eles acabam transacionando contra uma moeda, simplesmente porque querem vir uma oportunidade de investimento, mas aquilo realmente acaba tendo um efeito muito negativo para a economia. Então, ao se integrar internacionalmente, nós também passamos a estar expostos, digamos, a esses movimentos especulativos de capital. Moçambique terá passado, naquilo que foram as vossas constatações, por uma dessas situações, por exemplo, de choques de capital especulativo, acha? Bom, o que nós percebemos do nosso estudo, porque nós geralmente acabamos desagregando um pouco os resultados, nós percebemos que efetivamente o impacto positivo, a contribuição, neste caso, que a mobilidade de capitais tem na eficácia da política monetária, está mais relacionada ao capital estável. Mas quando nós pegamos o capital mais especulativo, o resultado é inferior, o que significa que efetivamente, de alguma forma, existe sim algum risco que está associado, que agora já está evidenciado, de realmente nós passarmos realmente, digamos, desse movimento de capital especulativo. Então, nós realmente tivemos um resultado mais ou menos parecido. Então, a evidência realmente mostrou efetivamente que existe sim esse risco, inclusive para Moçambique. Pode comentar em relação àquilo que foram os pronunciamentos recentes do Banco de Moçambique, em relação a essa tendência de dolarização da economia? Isso tem a ver com esse choque de capital especulativo, na sua opinião? Bom, de certa forma sim, tem sim a ver com isso, porque nós sabemos que ao ser uma economia mais aberta, então, às vezes, geralmente porque nós sabemos que o dólar é simplesmente uma moeda muito forte e é considerada a moeda mais estável no mercado. Então, algumas economias, como medidas de estabilização, não é, dos seus países, acabam realmente optando por uma dolarização parcial da economia, que é para garantir que a economia esteja mais estável possível, não é? Então, a partir do dólar, usam, neste caso, o dólar, que é para garantir a estabilidade da economia, de certa forma. Falou de um outro fenómeno resultante desta abertura para a mobilidade do capital, que é a volatilidade cambial. Este é o caso de Moçambique? Bom, o que nós percebemos, não é, de um tempo para cá, digamos, principalmente depois de 2015, neste caso a partir de 2016 para cá, realmente em termos de estabilidade cambial, Moçambique tem registrado realmente uma grande estabilidade cambial. Realmente a nossa taxa de câmbio, neste caso em relação ao dólar, realmente gira em torno dos 63%, não é? Então, realmente isso mostra algum esforço do Banco de Moçambique que realmente tem feito realmente para estabilizar, digamos, de alguma forma, a taxa de câmbio. Inclusive, alguns, não é, acabam dizendo que, em termos práticos, Moçambique acabou adotando, digamos, um regime de taxa de câmbio fixo, não é? Mas são algumas especulações, simplesmente. E quão benéfico isso é para a economia, além de simplesmente garantir estabilidade? Bom, realmente a estabilidade é o fator mais importante, não é? Porque se tu tens, digamos, uma taxa de câmbio mais estável, tu consegues prever, digamos, se tu fores, por exemplo, um investidor, consegues efetivamente prever mais como é que os seus investimentos podem ser. Podemos pegar o caso, neste caso, de passar a repetição dos exportadores, importadores. Então, o efeito, neste caso, tendo uma taxa de câmbio fixa, não é? Ou, neste caso, uma taxa de câmbio estável, quer dizer, porque eles simplesmente transacionam não só a nível nacional, mas a nível internacional, e a moeda que é usada para essa transação internacional acaba sendo mesmo a taxa de câmbio. Se eles têm uma taxa de câmbio muito volátil, aquilo que realmente são as projeções de lucros, que são as projeções dos benefícios, acabam realmente não se concretizando, o que pode afetar muito mesmo esses investidores. Em última instância, eles são realmente grandes realmente atores da economia, isso pode realmente, em última instância, acabar afetando a economia. Mas há pronunciamentos no mercado que dizem que esta estabilidade cambial pode estar também na origem
da escassez de divisas no mercado, porque o investidor tem dólares na sua conta. Se ele sente que com aquele dinheiro não pode fazer dinheiro, ele não mexe. E o que é que vai acontecer? Não mete os seus dólares no mercado e depois gera-se aqui um fenómeno que é de escassez. O que é que tem a dizer sobre isso? Bom, realmente eu acho que de alguma forma pode sim estar associado a essa neste caso, taxa de câmbio, essa estabilização da economia. Mas como uma economia, né, principalmente sendo um decisor político, tu tens realmente aquilo que em economia chamamos de trade-offs, tens muitos dilemas, tu lidas com muitos dilemas. Às vezes realmente tu tens que escolher entre estabilizar a economia e às vezes realmente afetar alguns atores. Então às vezes não é possível garantir que todos realmente acabam tendo algum benefício de certa forma. Dependendo de como a economia está, em que estágio ela está, um objetivo pode acabar sendo mais importante do que o outro. Então realmente é uma posição muito difícil e efetivamente pode sim estar relacionado, digamos, a essa estabilidade cambial. Efetivamente, a escassez pode sim estar realmente associada a essa estabilidade cambial, pode ser simplesmente uma medida ou um instrumento que o Banco de Moçambique está a usar realmente para garantir a estabilidade da taxa de câmbio. Mas como disse, às vezes a estabilidade pode realmente garantir a estabilidade da taxa de câmbio por todos os outros motivos que acabei aqui citando, podem realmente, em algum momento, ser mais importante do que realmente, digamos, garantir a existência, né, desses dólares ou das divisas para os atores da economia. Dr. Hilário, ainda voltando para essa questão da mobilidade de capitais, quão liberalizada está, vamos lá, este segmento económico importante para a política monetária do Banco de Moçambique? Qual é o seu sentimento? Quão liberalizado está realmente a mobilidade do capital? Bom, eu diria que nós estamos basicamente numa fase de transição cautelosa, não é? Então, a mobilidade de capitais já existia antes mesmo da aprovação desta lei, mas esta lei realmente acaba sendo um avanço muito importante porque acaba marcando ou regulamentando, sendo um instrumento legal que acaba regulamentando, digamos, essa liberalização gradual da economia. Então, nós estamos numa fase em que a mobilidade de capitais ainda é de alguma forma sim controlada, é simplesmente parcial, mas que realmente pouco a pouco nós vamos vendo, então vamos simplesmente liberalizando um pouco, porque, por exemplo, agora com essa nova lei cambial simplesmente flexibilizou-se algumas operações, não é, que têm simplesmente a ver menos controle, digamos, de quantidade de divisas que entram e saem do país. Então alguns atores podem simplesmente fazer as suas transações sem muito controle. Então depois disso realmente vamos ver se isso realmente funciona, os estudos vão mostrar que funciona ou não. Então realmente nós vamos abrindo aos poucos e de forma gradual, que é realmente para minimizar os riscos que nós já falamos realmente. Mas realmente nós estamos numa fase em que registramos um avanço significativo legal e a graduação ainda é parcial. Dr. Hilário, vou chamar agora um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para a segunda parte deste programa. Até daqui a pouco. Obrigado. Brevemente, aqui na MBC TV. O mundo está a mudar rapidamente. E a tecnologia tem sido a grande protagonista desta transformação. No programa Transformação Digital, irei conduzir conversas envolventes sobre inovação, novas tendências, inteligência artificial, empreendedorismo digital e muito mais. Este programa é o seu guia para entender como a revolução digital impacta negócios, carreiras e o nosso dia-a-dia no setor de tecnologias, mídia e telecomunicações. Slaide Mutemba e trago uma grande novidade para si. O Moscast, o podcast que já se tornou uma referência no país no debate de temas da atualidade, chegou agora à MBC TV.
Todas as quintas-feiras, às 21h30, trazemos entrevistas e análises profundas com protagonistas da área política, econômica, social e cultural. No Moscast, abordamos igualmente os desafios do país com rigor e imparcialidade, dando espaço a diferentes perspectivas. Não perca o Moscast no canal 352 na TV Cabo. Conto consigo. Retomamos o Banca e Seguros na nossa segunda parte. Estou aqui com o Dr. Hilário, então, a olharmos para a mobilidade de capitais e a eficácia da política monetária do Banco de Moçambique. Dr. Hilário, bem-vindo uma vez mais. Bom, normalmente o que acontece, regra geral, é que nessa atividade de pesquisa a maior queixa é relacionada com a escassez de informação, a escassez de dados. Neste caso, como é que foi que ultrapassaram, digamos, este desafio para poderem concretizar uma pesquisa tão importante em torno da mobilidade de capitais? Exatamente. Bom, realmente a questão de dados é realmente a maior queixa dos pesquisadores nacionalmente, não é? Realmente temos ainda muita dificuldade de ter dados, e só para ter ideia, boa parte dos dados de qualidade começam só mesmo em 2000. Então, antes de 2000 não temos, se temos alguns dados, não temos muitos dados de qualidade, não é? Então, tendo em conta isso de forma geral, claramente que pegando num tema específico, uma temática específica, ainda podemos ter mais dados, mas quando se trata, em termos gerais, realmente, os dados de qualidade começam mais a partir de 2000, não é? Isso faz sentido, porque ainda somos uma economia que, em termos de pesquisa, ainda estamos a crescer, ainda estamos na fase inicial, não é? Agora, para o nosso estudo, nós tivemos alguma sorte, porque a maior parte da informação que precisávamos, neste caso, os dados que nós precisávamos, o Banco de Moçambique já tinha, e o Banco de Moçambique, na verdade, é realmente uma das instituições que, em termos de dados, eles realmente organizam muito bem. Então, eles colocam realmente no site, inclusive já organizam em algumas tabelas do Excel, tu simplesmente procuras, então eles já organizam inclusive em termos de temas, então tu vais procurar os dados. Realmente nós tivemos alguma sorte, porque estávamos a lidar com um tema em que, em termos de dados, já estão realmente muito bem publicados. Mas o problema é mesmo falta ou é a não sistematização e disponibilização desses dados estatísticos? Qual foi a constatação no vosso caso? Para o nosso caso, como estava a dizer, nós não tivemos muita dificuldade de dados, mas por experiência, não é? Às vezes existem dados muito sensíveis, em que algumas instituições, por exemplo, se tu vais procurar dados do IOF, por exemplo, tu tens que realmente acabar dizendo para qual é o fim da pesquisa, não é? Existem realmente alguns requisitos que tens que ter, não são realmente muito fortes, que é simplesmente para eles controlarem como os dados estão a ser usados, não é? Então, alguns claramente por causa disso acabam desistindo no meio, mas alguns conseguem fazer a pesquisa. Então, isso é uma parte, mas eu não acho que seja o maior problema. O maior problema tem a ver mesmo com sermos uma economia ainda em desenvolvimento. Então, essa, digamos, cultura, não é, de produzir dados, de ver dados como uma parte integrante da pesquisa, nós ainda não temos, não é? Então, nós simplesmente temos a pesquisa, mas ainda não lidamos com os dados como se estivéssemos mesmo a lidar com uma parte integrante da pesquisa. Então, a pesquisa já começa mesmo com a parte dos dados, mas eu acho que isso realmente já estamos a começar a notar essa parte, e realmente os dados de alguma forma tendem a melhorar. Falou de que somos uma economia ainda em desenvolvimento. Sim. E que nessa área de pesquisa e sistematização de dados, ainda somos incipientes. Sim. Quanto à fiabilidade desses dados, o que é que nos pode avançar? Bom, como estive a citar, para o caso específico do nosso estudo, como realmente são dados, e como estava a dizer, o Banco de Moçambique é realmente uma instituição que faz muito esforço realmente para garantir a fiabilidade dos dados, dos resultados. Então, realmente a fiabilidade é muito alta. Para o nosso estudo, para o caso concreto do nosso estudo, porque nós estávamos mesmo a lidar com dados que estão mais sistematizados, já existem, realmente estão
disponíveis para todos, não é? Então, para o caso do nosso estudo em concreto, realmente a fiabilidade é muito boa. Claro, existem outros casos em que realmente, se tu queres fazer um estudo específico, aí já é mais difícil, tens que ser muito bom em termos estatísticos, né? Tens que ter grandes capacidades de tratamento de dados. Então, realmente existe isso, sim. E há quem diga que, no geral, falo mesmo da fiabilidade dos nossos dados, que quem olha para os nossos dados estatísticos pode pensar que o nosso país está num nível, digamos que, muito bom. É um país mais ou menos de desenvolvimento médio, mas isso partindo da leitura dos dados que nos são apresentados. Neste caso, tiveram o mesmo problema de chegarem, por exemplo, a uma conclusão e verem que não, esses dados mostram que o nosso país está muito bem, no vosso caso, em termos daquilo que, por exemplo, pode ser, inclusive, aquilo que foi objeto do vosso estudo, que é para tentar confirmar a eficácia da política monetária do Banco de Moçambique. Ok, neste caso, a partir dos dados, tiramos uma constatação de que o nosso país está bem ou não. Bom, geralmente quando tu fazes um estudo, tens um objetivo, tens uma pergunta de pesquisa, não é? Então, a pergunta de pesquisa do nosso estudo era simplesmente ter alguma evidência do efeito da mobilidade de capitais e da eficácia da política monetária. Então, nós não tiramos nenhuma outra conclusão para além desta. Então, realmente, porque realmente a pesquisa, um artigo serve para responder uma pergunta de pesquisa. Então, às vezes é muito difícil simplesmente com base num estudo tu responderes quanto a outros assuntos. Então, realmente acho que não tivemos, não nos cruzamos realmente com uma situação em que olhamos os dados e dissemos que o nosso país está desenvolvido a partir desses dados, porque realmente não era o objeto do nosso estudo. E agora, quanto ao contributo do vosso estudo na economia, qual é que esperam que poderá ser? Primeiro, efetivamente, como estávamos aqui a dizer, o Banco de Moçambique simplesmente, com base na sua leitura, com alguns estudos prévios, com algumas análises, principalmente prévias, realmente percebeu que seria vantajoso, de alguma forma, o país abrir-se um bocado mais em termos financeiros, neste caso minimizando, tendo em conta que vai minimizando os riscos. Mas ainda existia a dúvida de, afinal de contas, qual efeito empírico, qual efeito real realmente essa nossa exposição, não é, ao mercado pode realmente trazer ou podemos realmente esperar. Então, em primeiro lugar, o nosso estudo já traz realmente mais ou menos uma resposta a isso, porque nós trazemos evidências, não é? Então, evidências realmente são muito importantes porque dão luz àquilo que é a política, aquilo que são realmente os fazedores de política. Então, em primeiro lugar, nós já trazemos algumas evidências. Em segundo lugar, em termos de estudos, nós realmente sabemos que principalmente neste tema, não é? Então, é realmente somos um país que ainda não produziu muitos estudos em termos desse tema. Fizemos realmente uma revisão de literatura, constatamos isso. Então, nós acabamos também contribuindo, digamos, de alguma forma para maior publicação, digamos, de estudos quanto a essa temática, não é? E depois também tem os próprios resultados, porque ali nós falamos em termos teóricos, não é? Então, existem riscos, existem, digamos, benefícios, mas no nosso estudo realmente nós mostramos que sim, existem benefícios de se integrar, realmente há, digamos, maior eficácia da política monetária, mas também há riscos, porque os resultados também mostraram isso, que efetivamente os potenciais crises cambiais podem realmente acabar minando a eficácia da política monetária, assim como, digamos, a exposição, como, por exemplo, o aumento de preços internacionais de combustíveis, não é? Então, o estudo já, digamos, traz, em termos empíricos, em termos de números, aquilo que já vinha sendo discutido em torno de simplesmente teóricos, em termos teóricos, nesta temática. Então, realmente, acaba trazendo todos esses contributos de alguma forma. No entanto, as conclusões são para encorajar o Banco de Moçambique a prosseguir com a implementação da sua política monetária. Gradual, sim, da política monetária. Neste caso, tendo em conta, gradual porquê? Porque ainda temos alguns riscos que temos que realmente minimizar, não é? Então é necessário supervisionar mais o mercado, é necessário desenvolver mais o mercado de capitais, não é? É necessário garantir uma maior, neste caso, ligação entre a política fiscal, política monetária, não é? E política cambial. Então, se realmente conseguimos garantir que essas reformas sejam sólidas, sejam realmente implementadas de forma efetiva, aí podemos aumentar mais a nossa liberalização. Mas, neste momento, enquanto minimizamos esses riscos, então é necessário acabar mesmo por liberalizar gradualmente a conta capital. Dr. Hilário, quero agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio. Foi muito bom a gente procurar perceber um pouco mais sobre o que é esta mobilidade de capitais e, neste caso, qual é o contributo em termos de melhor implementação
da política monetária do Banco de Moçambique. Espero contar consigo nas nossas próximas oportunidades. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos agora às notícias. Fundado em 1975, o Absa Bank Moçambique foi eleito melhor banco do ano em Moçambique no International Investors Award 2025, uma iniciativa promovida pela publicação britânica International Investor Magazine, sediada em Londres, tal como a MBC apurou desta revista, publicada neste mês de junho. De acordo com a instituição, o prémio reconhece o desempenho do banco na promoção de soluções financeiras inovadoras e sustentáveis, alinhadas com os desafios e as ambições do mercado moçambicano. O galardão sublinha ainda o compromisso do Absa com padrões elevados de ética, transparência e excelência operacional atribuídos que consolidam a sua reputação no setor financeiro nacional, tendo o banco, através da sua página oficial do Facebook, dito que o prémio é resultado do seu contributo para o crescimento das famílias e negócios através de soluções de crédito acessíveis e maior inclusão financeira. Os critérios usados para avaliação das instituições concorrentes ao International Investors Award é inovação tecnológica, qualidade no atendimento ao cliente, solidez financeira, responsabilidade social e práticas eficazes de gestão de riscos. Inclusão financeira no contexto das ofertas públicas foi o tema do último programa Mercado de Capitais, que foi ao ar na noite de quarta-feira na MBC TV. A discussão no programa girou em volta da questão sobre a inclusão financeira e democratização dos investimentos nas ofertas públicas. Convidado ao programa, o especialista de mercados, Tércio Faniquisso, revelou os fatores que determinam a atração dos cidadãos para investimento no mercado de capitais, no caso, na Bolsa de Valores de Moçambique. Realmente as ofertas públicas, como diz o nome pública, acaba promovendo aquilo que é o mercado de capitais, ou seja, acaba abrindo a mente das pessoas que elas realmente podem ser acionistas ou podem ser obrigacionistas, tratando de obrigações. E sendo que muitas dessas ofertas são publicitadas exatamente pelas empresas, né? As empresas patrocinam essa publicidade, realmente faz sentido atrair novos investidores. Faniquisso recorreu a exemplos concretos de empresas para fundamentar as razões que tornam as ofertas públicas de ações um sucesso em Moçambique, contribuindo desse modo para o fortalecimento da função e objetivos da Bolsa de Valores de Moçambique. Se pegarmos exemplos recentes de ofertas públicas, sejam elas de venda ou de subscrição, a penúltima foi da HCB em 2019, no segundo semestre. A HCB planificava fazer uma operação de oferta pública de venda de 2,5% das suas ações, mas acabou fazendo de 4%. Por quê? Por causa da adesão, por causa da publicidade que foi feita. Muitos moçambicanos pensaram, por que não ter ações da HCB em carteira? Então estas ofertas acabam sendo este chamariz para o mercado. Exatamente. Num outro pronunciamento, Tércio Faniquisso referiu que fora das campanhas de ofertas públicas de ações, a adesão ao mercado de capitais, regra geral, é fraca em Moçambique, aliando o fenómeno à complexidade do funcionamento e mecanismos de acesso aos serviços financeiros oferecidos pelo mercado de capitais. Para este especialista, o baixo índice de poupança por parte dos cidadãos e a fraca literacia financeira também contribuem para a prevalência de índices baixos de investimento em bolsa em Moçambique. Chegamos então ao fim de mais um Banca e Seguros. Eu volto a este espaço daqui a mais uma semana. Até lá.